Começa agora o programa Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje vamos continuar estudando o livro de Josué, falando de prioridade, a importância que nós temos de botar Deus em primeiro lugar, mesmo em face das guerras, das grandes lutas que nós enfrentamos na vida. É sobre isso e muito mais o Lições da Bíblia que está começando agora. Olha que legal, nós já estamos juntos aqui para estudar com você a Palavra de Deus. Obrigado pela sua companhia todas as sextas-feiras, todas as semanas, não é? Acompanhando aqui esse programa especial que a gente estuda a Palavra de Deus nessa temporada, o livro de Josué, e quantos insights preciosos nós estamos vendo aqui do plano de Deus, o amor de Deus e os propósitos dele para o seu povo, né? Quem está ajudando a gente a entender esses temas tão especiais são os nossos amigos que estão conosco aqui. Eu apresento mais uma vez para você, à minha direita, o pastor André. Bem-vindo, amigo. Muito obrigado, pastor Vinícius. É um privilégio estar aqui com vocês mais uma vez. Gostaria de aproveitar esse momento para mandar um abraço para os meus pais que estão me assistindo lá de Lindóia. Muito legal. Fala o nome deles, André. Raul e Eliane. Seu Raul, irmão Raul e irmã Eliane, prazer, viu? Obrigado aí pelo André, que é uma bênção aqui pra gente. Estou agradecendo porque eles são responsáveis, né, por você estar aqui, né? Nilson, que bom. Bem-vindo mais uma vez. Agradeço mais uma vez e quero aproveitar a oportunidade e dar uma saudação para as igrejas os distritos, na verdade, que eu passei pelo Brasil. O distrito de Cuité, onde eu comecei, depois Campina Grande, depois Pituba e Salvador, Central de Aracaju, Central de Niterói, Vitória, Tatuí e Central de Campinas e Jardim Olina. Então, Grandes só um igrejas. abração para essas igrejas aí especiais que estão nos assistindo também. Grandes igrejas, pastor Nilson, que bom. Pastor Jonathan, bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, meu amigo. É um prazer estar aqui, continuando com vocês aqui no livro de Josué. Quero também deixar minha saudação para todos os estudantes de teologia, né, da nossa divisão, né, estão se preparando para ser pastores. Então, meu abraço para essa turma especial aí. Muito legal. Ora pra gente, por favor. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pela bênção da vida, pela certeza que em Cristo nós temos a vida eterna e agora pelo privilégio de mais uma vez ter a Tua palavra aberta em nossas mãos. Te rogamos que Tu dirija aqui a nossa discussão, que tudo que possamos discutir, possamos aprender com a direção do Espírito Santo, que seja Ele o nosso professor nesse momento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pastor Nilson, a palavra aqui é prioridade. Não é? Nós precisamos saber o que colocar em primeiro lugar na vida e me parece que Josué, como líder de Israel, está bem consciente disso aqui. Então, onde está o nosso foco, né? Josué capítulo 5 até o capítulo 8, a gente vai ver que antes e depois das grandes batalhas, né, que Israel experimentou, batalhas mais decisivas da conquista, Israel interrompe as estratégias militares, as estratégias humanas, para realizar um momento de consagração, alinhar o foco, rituais espirituais, vai entrar circuncisão, Páscoa, altar, a leitura da lei, adoração, tudo isso para ajustar o foco correto na direção de Deus. Então a questão central é como colocar Deus em primeiro lugar. Trazendo para a nossa vida hoje, uma pessoa que ela acorda pela manhã, já com a vida acelerada, ela não separa um tempo de qualidade para Deus, certamente ela poderá ter grandes derrotas naquele dia. Então, se aquele dia for um dia muito difícil, ela não vai ter suporte porque ela não buscou na fonte. Então, colocar Deus em primeiro lugar na vida da gente requer, acima de tudo, entendermos que depois que Ele está em primeiro, tudo mais vai ser acrescentado. Quando Josué, como líder, coloca a nação nesse foco, nesse alinhamento, a nação começa a se ajustar, embora a nação vai também cometer erros depois, né? André, é muito claro que o sucesso de Israel estava diretamente ou exclusivamente vinculado a Deus e à obediência, ao plano dele, né? A aliança que ele fez com o seu povo. Né? Sim, e é interessante que, como já foi dito anteriormente, a promessa da terra é uma promessa pactual, não há como você receber a herança, a bênção desse pacto, sem cumprir os requerimentos. É sempre importante deixar isso claro, que não é uma questão de legalismo, né?
Deus salva, Deus dá, e as pessoas entram na aliança pela graça e permanecem na aliança nesse contexto pactual por meio da obediência. Então a graça sempre precede. Mas é importante destacar que a possessão da terra, a posse da terra, é uma consequência de uma vida de fidelidade de acordo com as estipulações. E um desses pontos era a circuncisão. Isso foi instituído com Abraão, era uma aliança étnica, né? Toda a descendência de Abraão deveria ser circuncidada. Isso era um sinal no corpo de Abraão de que Deus faria com que ele fosse próspero, no sentido de que tivesse uma descendência grande, né? Fosse pai de muitas nações. Então, justamente no órgão masculino, ali em Abraão, Deus deixou uma marca dizendo que ele seria fecundo, né? Então, isso era um pacto importante. Na trajetória do Êxodo, a gente vê que Moisés teve que circuncidar os filhos. E aqui não é diferente. Esses homens haviam nascido no contexto do deserto e antes de fato, possuírem a terra, eles precisavam estar perfeitamente alinhados com o pacto de Deus com Israel e com a aliança abraâmica. Eles precisavam dessa preparação espiritual. Eu acho que um ponto, pastor Jonas, talvez queira comentar essa questão da circuncisão. Seria bom, quem sabe, a gente aprofundar um pouquinho mais, né? Basicamente, a circuncisão é a remoção do prepúcio, né? Que é a pele que reveste a extremidade do pênis. Esse não era uma prática restrita aos israelitas. Há registros arqueológicos que apontam que essa prática era feita no Egito, pelos amonitas, moabitas, edomitas e por outros povos ali na região. Normalmente a circuncisão ela era praticada em momentos de transição importante, às vezes da puberdade para a vida adulta. No caso de Israel, a circuncisão deveria ser feita no 8º dia. Algumas pessoas até sugerem que esse seria um período propício, né, para uma cirurgia como essa, né? 8º dia do nascimento. O 8º dia do nascimento. Então, a circuncisão era uma marca, né, de compromisso, de lealdade, né? E era uma lembrança também para Abraão que não era sua virilidade, né? Mas era o poder de Deus que miraculosamente, no caso dele isso era mais evidente porque Sara era estéril, né? Era o poder de Deus que traria essa descendência, né? E é interessante que mesmo já no Antigo Testamento, a circuncisão ela tem um viés metafórico já evidente, né? Em Deuteronômio capítulo 30, verso 3... Circuncisão do coração. Né? Exatamente, nós lemos isso. O Senhor, seu Deus, circuncidará o coração de vocês e o coração dos seus descendentes, para que vocês amem o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma, para que vocês tenham vida, né? Então, claro que a circuncisão era uma marca física, mas ela era uma marca de algo muito mais profundo, que era o compromisso que Israel deveria ter com o plano de Deus para a vida deles, né? Excelente, né? Pensar na circuncisão como um sinal, né? De um pacto feito. Para que nossos telespectadores entendam, todos nós aqui estamos usando um anel que nós chamamos de aliança, né? Mas na verdade isso aqui não é uma aliança, isso aqui é um anel que é o sinal da aliança. Sinaliza uma aliança que eu Símbolo, fiz com a minha esposa, não é? Então Deus havia feito com Abraão e os seus descendentes também uma aliança, um pacto. Nós já conhecemos bem esse pacto. Deus seria o Deus dele, Deus salvaria, Deus perdoaria e Abraão confiaria, creria, né? E essa crença resultaria naturalmente em obediência para a manutenção do pacto, como você explicou muito bem. E a circuncisão foi exatamente, representa como se fosse esse anel aqui. E é curioso, vocês mencionaram isso, que esse símbolo esteja exatamente no órgão viril masculino. Porque isso é muito importante na história de Abraão. Lembra que havia uma promessa que Abraão seria pai de uma descendência numerosa, mas a sua esposa era estéril. E ele, no capítulo anterior ao estabelecimento da circuncisão, que é o capítulo 17, então no 16, relata a experiência que ele teve com Agar, quando ele tem um caso com ela e desse relacionamento nasce Ismael, que não era o filho prometido, mas foi uma tentativa
viril, vamos chamar assim, de Abraão, de resolver o problema da falta de filhos. E no capítulo 17, Deus faz então, renova com ele a aliança e marca essa aliança com a circuncisão exatamente no órgão sexual masculino dele, para que toda vez que ele olhasse para o seu próprio corpo, ele se lembrasse que a promessa seria cumprida não pela força dele, mas pelo poder divino, do jeito certo com a sua esposa. Né? Sim. E é por isso exatamente que, no caso, a circuncisão não precisa ser mais praticada hoje. Né? Então, por que está na Bíblia, por que nós não praticamos? Né? Porque a circuncisão apontava para a vinda do Messias. Exato. Né? Era o sinal que da descendência de Abraão o Messias viria. Uma vez que o Messias veio, não há mais necessidade de circuncisão, embora, claro, hoje há sim o sinal do compromisso no contexto do batismo cristão, né? Onde as pessoas, através do batismo, né, se comprometem. É a sua aliança. É a aliança. Tem um ponto interessante nessa questão da circuncisão, que quando a gente avalia Atos capítulo 15, a Igreja Apostólica delibera sobre a questão se os gentios devem ou não ser circuncidados, eles colocam uma série de fatores, né? Eles não devem comer animais estrangulados, né? Animais com sangue, não se envolver com relações sexuais ilícitas e tal. Todas essas práticas, elas são características da lei do estrangeiro. Quando a gente olha Levítico capítulo 17 e capítulo 18, são leis que o estrangeiro residente que morava em Israel, ele deveria praticar para ser parte da comunidade de aliança. Agora é interessante que ele não precisava ser circuncidado para ser parte do povo de Israel. Ele precisava ser circuncidado apenas em uma circunstância, a Páscoa. Se ele quisesse celebrar a Páscoa, porque era uma celebração, embora tenha o elemento futuro, preditivo, o aspecto redentivo do sacrifício do Messias, no passado ele aponta para a libertação e uma identidade étnica, a libertação do povo de Israel do Egito. Então, para celebrar a Páscoa, o povo precisava estar circuncidado. E aqui a gente vai ver exatamente isso, né? Então, a resolução da Igreja Apostólica é curiosa, porque ela é, acima de tudo, uma discussão legal judaica. Existe um termo que é halárquico, né? É uma discussão da jurisprudência judaica. Eles buscam, os apóstolos, na própria palavra de Deus, qual deve ser o status do gentio que foi integrado ao povo de Deus e passa a ser agora parte da comunidade. E na própria Bíblia eles encontram um precedente de que não há necessidade de circuncidar. Por quê? Porque o estrangeiro residente pode ser um cidadão pleno da comunidade pactual sem ser circuncidado. Claro, se ele quisesse celebrar a Páscoa, era outra história, mas eles já estavam vivendo no contexto apostólico o momento em que o santuário ele deixa de receber a atenção do santuário terrestre e o olhar dos apóstolos está direcionado para o santuário celestial. Então, se não há mais sacrifício e não há mais celebração da Páscoa aqui, porque o Cordeiro Pascual, como diz Paulo, foi sacrificado, por que eu vou então circuncidar? Então, essas são algumas questões aí que tem que ver com a circuncisão no contexto da igreja. Eu trago à tona aqui um texto do livro Patriarcas e Profetas, na página 485, que diz assim, ó, a renovação da aliança com Deus é mais importante do que o êxito em qualquer empreendimento humano. Ou seja, nenhuma vitória ela compensava para Israel sem a aliança. Só fazia sentido as vitórias com a aliança, que o Eterno estava na frente disso. Então o rito da circuncisão, ele vai disparar na mente de Israel um gatilho de que a identidade de Israel não viria pelas espadas, mas sim pela aliança com Deus, o compromisso de cumprir as determinações daquela aliança. Então Deus estava ensinando que a intimidade precede a estratégia, a intimidade vem antes. E só concluindo aqui, na nossa cultura de performance, é muito tentador você orar, aliás, você agir primeiro, depois orar. Numa sociedade muito agitada, você age, depois você para orar, quando deveria ser o contrário, né? E eu acho que nesse contexto fica ainda... O que chama atenção também nesse ato da circuncisão é o momento, né? Quem sabe seria um momento menos propício para que eles fizessem a cerimônia da circuncisão. Quando a gente vai para Josué capítulo 5, verso 2, Deus dá uma ordem para Josué, faça facas de pedra. E você espera que essas facas de pedra sejam instrumentos de guerra. Mas não, essas facas deveriam ser usadas para que a circuncisão fosse feita nos filhos de Israel, aqueles que tinham nascido no deserto e não tinham sido ainda circuncidados. Agora, a cerimônia da circuncisão como um procedimento cirúrgico, né, numa época que não havia anestesia, numa época que não havia
coagulantes e tantas coisas. Considerando que já eram pessoas adultas. Adultas, exatamente, né? Levava um tempo, né, para que as pessoas de recuperação. Então, eles estavam agora em território inimigo. E a primeira coisa que eles fazem é a circuncisão. A gente tem o episódio de Diná, né, onde Jacó, os filhos de Jacó, né, quando descobrem que Siquém tinha, né, abusado da sua irmã, né, e tido relações sexuais com ela, né, não consensuais, eles ficaram furiosos, né, e eles armaram uma jogada, né, eles fingiram que estavam fazendo uma aliança, mas que para eles fazerem essa aliança, eles deveriam se circuncidar, né, mas na verdade isso aí era um estratagema. Uma vez que todos os homens de guerra da cidade se circuncidaram, eles vieram e mataram a todos. Então a circuncisão era um ato que deixava o homem vulnerável, né? E nesse ponto, né, Josué faz a circuncisão, o que mostra que realmente essa é uma guerra diferente. Aqui nós vemos um amadurecimento espiritual do líder Josué, né? Se nas ocorrências anteriores a gente refletiu sobre, embora cronologicamente esteja anterior aqui, né? Mas eu acho que é muito importante a gente perceber esse processo de amadurecimento dele. Primeiro Deus. Não é a estratégia, não é a guerra, não é a minha força, não é o que a gente vai fazer, é o que Deus vai fazer. E aí, a vulnerabilidade dá o espaço para o poder divino agir. Sim. Quando nós achamos que nós somos muito fortes, muito bons, nós estamos preparando a nossa queda e às vezes a queda é grande, porque a gente sobe bem alto, achando que somos alguma coisa, né? Então, aqui Josué nos mostra que primeiro o que é prioritário. Então não há outro caminho, amigos. Nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Isso se manifesta em algumas práticas. O culto pela manhã, abrir os olhos e voltar a face para o Senhor antes de qualquer outras coisas. Separar o que pertence a Deus na nossa renda. Coloque a Deus em primeiro lugar. Prove o Senhor. Ele é bom. Ele cumpre as suas promessas. Não é? Então colocar Deus como prioridade na vida é o segredo do sucesso. Como foi mencionado muito bem aqui, não se trata de barganha, não se trata de comprar a Deus, trata-se de saber quem é que vai vencer na vida. Porque quando a gente não coloca Deus em primeiro lugar, nós estamos dizendo que a responsabilidade é nossa, que é a gente que vai enfrentar os leões do dia e vai vencer com a nossa própria força. Aqui Josué nos dá uma grande lição. A gente vence quando a gente sabe que a gente é fraco, mas que a gente esconde a nossa fraqueza na força e no poder de Deus. É isso que você pode experimentar confiando em Deus, colocando Ele em primeiro lugar na sua vida, sabe? É hora de você ter tempo de qualidade com Deus, do estudo da palavra dEle, do estudo da lição da escola sabatina, exatamente. Isso aqui é para você pegar de manhã e buscar Deus, para você reunir sua família em volta da palavra de Deus e aí você vai experimentar as bênçãos do Senhor. Nós vamos fazer um breve intervalo, não sai daí, o programa Lições da Bíblia volta já já. Já estamos de volta agora para o segundo bloco do programa Lições da Bíblia de hoje. E eu quero falar a você agora especificamente. Olha bem aqui para mim. Para um pouquinho agora que eu vou apresentar para você esse material muito especial, que é a revista Esperança, edição Céu ou Inferno, que eu tive o privilégio de escrever para oferecer a você a oportunidade de conhecer um pouco mais o plano da salvação. O título é forte, tá vendo? Céu ou Inferno. Por quê? Porque o que está em jogo mesmo é vida eterna ou morte eterna. Essa revista foi escrita para apresentar esse grande plano da salvação que está revelado nas Escrituras. Então aqui, se você for olhar comigo, você vai encontrar, por exemplo, um capítulo que vai falar sobre o pecado. Não tem como saber o que é salvação sem saber o que provoca o problema, né? Que é o pecado. Inferno, que é um tema que aparece logo no título, né? O título aqui, Em Meu Lugar, vai trabalhar a doutrina bíblica da substituição. Nós somos salvos porque alguém assumiu o nosso lugar e a revista vai detalhar como isso funciona. Depois a gente vai ver a mecânica da estrutura da salvação, a justificação pela fé, a santificação pela fé, a glorificação pela fé. Vamos ver o tema do Evangelho eterno que apresenta a mensagem da salvação bem no contexto do tempo do fim.
Vamos ver o local onde a salvação é administrada, que é o santuário celestial, e vamos ver a salvação esboçada no tema da grande guerra cósmica entre Cristo e Satanás. Então, eu digo a você, essa é uma lição muito especial. Você não pode ficar sem ter a sua revista Céu e Inferno. Então, faz o seguinte, para tudo agora e manda uma mensagem para o número que está aparecendo na sua tela, exatamente 12 98244 4449. Peça agora a sua revista, vai ser enviada sem custo nenhum para você, de graça, igual é o plano da salvação. Isso aqui é de graça porque os anjos da esperança já pagaram o preço, como Jesus pagou o preço para a sua salvação. Então, manda agora, chega de trocadilho, né? Manda agora a sua mensagem e receba gratuitamente essa revista que certamente vai abençoar a sua vida e a sua família. Pastor Nilson, estamos falando de prioridades. No bloco anterior falamos de circuncisão no meio da guerra. Josué resolveu parar tudo para fazer o mais importante, botar o povo em aliança com Deus. E ele resolve fazer mais uma coisa importante também, celebrar a Páscoa, que é uma experiência marcante, uma memória fundamental para Israel saber de onde veio, o que está fazendo aqui e para onde vai. Interessante que, ao fazer isso, numa zona de guerra, a nação fica vulnerável. Porque eles têm que parar, eles param ali por 3 dias para focar no essencial, ajustar o foco no espiritual, e eles poderiam sofrer um ataque a qualquer momento. Estavam com as armas, né, baixadas, vamos dizer assim. Mas por que celebrar a Páscoa, então, em zona de guerra? Em primeiro lugar, para ancorar a conquista num passado redentor. Ancora lá no Êxodo, na libertação do povo de Israel do Egito, especialmente na 10ª praga, quando eles celebram a Páscoa. O sangue do cordeiro é colocado nos umbrais da porta e é interessante que a casa seria protegida e os egípcios que aceitassem a graça também seriam blindados se eles fossem para dentro das casas protegidas pelo sangue. Então o cordeiro pascal ali vai apontar para Cristo, que é o nosso foco, que é o nosso alvo. Eu poderia só concluir esse pensamento com Romanos 6,4, que diz, portanto, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também vivamos nós em novidade de vida. Ou seja, quando a gente passa por crises, por guerras, conflitos espirituais, a vida está um caos, uma turbulência, focar na nova vida que Jesus pode nos dar, focar na nossa confiança nele. Quem sabe desacelerar, como Josué fez, focou na Páscoa, no essencial, e tudo mais foi sendo ajustado depois. Eu gostei muito da definição da causa, né? Que você ancorar... Repete, por favor, Nilson. Então, para ancorar a conquista no passado redentor. Ancorar a conquista no passado redentor. E é muito significativo isso, porque o contexto aqui é de guerra, e lá no passado, quando a primeira Páscoa foi estabelecida, o contexto era exatamente de guerra. Só que quem estava guerreando era Deus, não é? Deus foi lá e enviou 10 pragas sobre o Egito, depois abriu o Mar Vermelho, e o povo, na verdade, a Páscoa bem no contexto das 10 pragas mesmo, né? A última praga é o momento da Páscoa ser instituída para eles verem que havia um guerreiro que lutava por eles, né? Muito curioso isso, nesse momento em que Israel agora faz a sua guerra e precisa também lembrar desse Deus guerreiro que vem em favor deles, né? Interessante que quando a gente pensa numa festividade bíblica, ela tem um elemento sincrônico de tempo. Isso já foi mencionado em programas anteriores, o pastor Jonatas destacou isso, que a Páscoa, ela fala de uma realidade passada, fala de uma realidade presente no contexto em que o israelita celebrava, né? Para a gente é passado, mas a instrução para eles era uma realidade presente e apontava para o futuro, a futura libertação, que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus, traria, não apenas para Israel, mas para todo mundo, como o cumprimento da Páscoa, né? Então, a Páscoa tem essas 3 realidades. Pensando na realidade passada, como o pastor Nilson destacou, tinha toda essa identificação com o Egito. E a gente vê aqui nos nomes dos locais coisas interessantes. Por exemplo, no versículo 3, Josué 5, que fala de Givat Ha'aralot, né, a colina dos prepúcios, literalmente, né, o local em que eles fizeram as facas de pederneira. E depois o local do arraial, é dito aqui no versículo 9 que hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo qual o nome daquele lugar se chamou Gilgal, né? Gilgal vem do verbo galal, que significa remover. Então, aqui eles estão pensando numa realidade passada, o Êxodo, mas eles estão vivenciando uma realidade presente. É um momento de introspecção, um momento de remover o opróbrio
e o momento de se preparar para o que eles têm de enfrentar exatamente o que está exatamente diante deles. Depois da cerimônia da circuncisão, no contexto da Páscoa, o que acontece? Cessa o maná. Cessa. Eles haviam sido sustentados por Deus durante todo o período do deserto com o maná. Agora eles têm que comer da terra, do que eles vão colher da terra e do que eles vão, tanto as frutas como aquilo que eles deveriam produzir na terra. E na sequência a gente vê um episódio que nós já estudamos aqui em lições passadas, o encontro de Josué com o comandante do exército celestial, ou seja, a Páscoa, nesse momento, foi um momento de introspecção, um momento de renovação de aliança, um momento de olhar para o Êxodo, mas para o que estava diante deles, que era a batalha. Essa consagração, então, precede a batalha. Embora nós já tenhamos estudado algumas batalhas, a lição ela foi organizada em temas, nós precisamos destacar isso, que antes de Josué começar de fato sua carreira como general de Israel, como comandante das hostes terrestres de Deus, ele teve que passar por essa experiência de Páscoa, de introspecção, de conduzir o exército de Israel a se submeter à vontade divina. Lembrando que ele foi instruído lá no comecinho do livro a meditar no quê? Na lei e a ensinar a lei para o povo de Israel. E é exatamente isso que ele está fazendo. A Páscoa, curiosamente, também celebrava o início da colheita, né? Os primeiros frutos. E é interessante a gente pensar na Páscoa dessa perspectiva, nesse contexto em particular, porque é um momento que vai começar, né, a colheita naquela terra. E aqui eu acho que tem uma imagem da graça interessante. Eles vão comer de uma colheita que eles não fizeram, né? Então, é um aspecto também que poderia se levar em conta, tendo em vista esse 14º dia de Abib, né? O início da... Exatamente, porque a primeira colheita, a colheita dos frutos em Israel, ela se dá no contexto de Pentecostes, né? A festa das semanas, que ela ocorre exatamente 7 semanas a partir da Páscoa, né? Então, esse é o momento na primavera, em que de fato você tem aquela chuva, a chuva da primavera, a chuva conhecida como chuva serôdia, que prepara a colheita para a cega, né? Prepara ali tudo que foi plantado para que você tenha essa colheita final. Então eles estão vivendo um momento, até é interessante pensar, né, sem querer alegorizar o texto nem nada disso, mas pensar que era uma época de chuva, né? E pensar nessa questão da metáfora que os profetas vão utilizar, né, falando do derramamento do Espírito Santo e a necessidade de você receber essa chuva, essa dotação especial do Espírito para cumprir a missão. E, claro, pensando em graça, né, quem sabe não há um instrumento ou uma imagem que fale mais da graça no Antigo Testamento do que o altar, né? E esse foi o primeiro ponto. A base da renovação da aliança é o sangue derramado no altar. A primeira vez que um altar é mencionado na Bíblia é em Gênesis capítulo 8, verso 20. Mas nós sabemos que sacrifícios já haviam antes disso, porque eles foram instituídos pelo próprio Deus, né? As peles que Adão e Eva, né, usaram eram provenientes do primeiro sacrifício, né? Mas ao longo da história dos patriarcas, esses altares eles são importantes nessa experiência religiosa deles, né? Eles marcavam momentos de transição importante, novos começos, como é o caso aqui, né? Também eles marcavam os lugares de peregrinação de Abraão, né? Eles também eram lugares onde as pessoas oravam intercessoriamente e davam ações de graça, né? Todas essas funções dos altares no período patriarcal, elas vão ser transferidas para o santuário, que é um lugar agora de adoração, oração, votos, lembrança dos atos graciosos de Deus, né? E o altar é fundamental, não havia, né? O altar nós podemos dizer que o que acontece no altar fornece a gasolina do santuário, né? Que é o sangue que vai ser manipulado no santuário. Então, a base da renovação da aliança é esse sangue sacrificial que é derramado aqui. Mais uma vez nós vemos Josué desacelerando, ele está no meio de uma guerra, então ele está mais uma vez ajustando o foco para aquilo que é essencial. E por que Josué interrompe a guerra ou dá uma pausa ali para poder focar em construir ou erguer um altar? A conquista não era apenas geográfica, mas era uma conquista espiritual.
uma vez que não eram as habilidades humanas que iam dar a vitória, mas sim o Senhor que batalhava por eles. Então o altar simbolizava aliança, como o pastor Jonas já mencionou, perdão, compromisso, renovação com a aliança dos mandamentos também. E os altares eles eram marcos visíveis nas culturas antigas, memórias públicas, por exemplo, da relação entre a divindade e o seu povo. E nesse caso, aproveitando-se da cultura e do contexto cultural, Israel também erguia seus altares para testemunhar a divindade, no caso o poder de Deus, voltado para a obediência e fidelidade a Ele, né? E esse é um ponto interessante. Como a circuncisão, os altares não eram exceção, na verdade era norma. Todas as culturas antigas, né, no período do tempo bíblico, praticamente, elas adoravam deuses através dos altares. Agora, esses elementos eles são ressignificados dentro do contexto do povo de Deus, né? No contexto pagão, o altar era um lugar de barganha, né? Ou seja, eu quero bênçãos da divindade que eu adoro, eu vou oferecer um sacrifício, e a divindade agora está obrigada, em certo sentido, através daquele sacrifício, de derramar as bênçãos que eu estou buscando. Estou comprando. É algo mágico, né? É algo mágico, né? A experiência de Abraão no altar de Gênesis capítulo 22 mostra uma visão totalmente diferente, né? No contexto judaico-cristão, é Deus que proporciona o sacrifício, é Deus que proporciona a propiciação, né? E o ser humano responde a essa graça. Então, a iniciativa é divina e não humana, né? E nesse contexto nós vemos um novo altar sendo erigido na nova aliança, que é a cruz do Calvário, né? Josué, como um tipo de Cristo, né? Yehoshua, né? Um tipo de Jesus, ele ergue, no caso ali, Jesus não pedras na nova aliança, mas ele ergue a cruz como altar definitivo da graça e dessa nova aliança que está sendo estabelecida para toda a humanidade. Jesus mesmo disse assim, quando o Filho for levantado da terra, todos serão atraídos a ele. Assim como Israel deveria ser uma luz para as nações, a cruz agora atrai a humanidade toda nesse novo altar. É interessante pensar que essa lição a gente mencionou que ela foi organizada de forma temática, né? Então nós estudamos ali a questão da circuncisão, da Páscoa, mas menciona também aqui no capítulo 8 essa experiência de uma renovação da aliança em que Josué constrói um altar no Monte Ebal, que era o monte das maldições, né? Tem o Monte Ebal e o Monte Gerizim. E Moisés havia instruído lá no final de Deuteronômio Josué e o povo para fazerem isso. E aqui Josué está fazendo aquilo que havia sido ordenado por Moisés, obviamente, né, Moisés foi um instrumento, foi ordenado por Deus, e ele vai, e o povo é dividido entre o Monte Ebal e o Monte Gerizim, fica em frente a eles para pronunciar as bênçãos e as maldições. Esses montes seriam testemunhas dessas bênçãos e maldições, seguindo aquela lógica da aliança bíblica, né, em que há um prólogo, há estipulações, há bênçãos e maldições, testemunhas, e há também sempre orientações para a disposição e a leitura dessa lei. Isso faz parte do acordo. E aqui é interessante que a gente vê no versículo 32, Josué 8:32, que Josué escreveu em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já havia sido escrita diante dos filhos de Israel. Então todo o povo é exortado a cumprir as palavras da lei que Deus havia prescrito para Moisés. É interessante a localização desses montes, porque o Monte Ebal e o Monte Gerizim, eles estão bem próximos da cidade de Siquém. E Siquém é um local muito importante para a história de Israel. Foi ali que Abraão construiu um dos seus primeiros altares, talvez o primeiro altar, não tenho certeza no momento, eu acredito que seja o primeiro altar. Ele constrói ali, Ellen White fala no Patriarcas e Profetas que por onde Abraão passava ele construía altares, e esses altares se tornavam pontos de adoração ao Deus de Israel. Também foi em Siquém que Jacó comprou terras para armar ali a sua tenda. Então o povo está de certa forma reivindicando algo que era uma propriedade deles ali mesmo, né? Siquém também estava ali o Carvalho de Moré, que era um local também de importância pactual, religiosa para o povo, porque foi ali que Jacó renovou também a sua aliança, enterrou os deuses, né, os objetos como joias. Então há todo aqui um contexto que envolve essa localização do Monte Ebal e do Monte Gerizim, que remontam ao altar, contexto de altar, e também a questão da fidelidade, né, a questão da aliança e a obediência da lei,
e a importância disso para que nós colhamos as bênçãos de Deus. Agora, o que me chama a atenção, não sei o que vocês pensam sobre isso, é o fato de Deus escolher o Monte Ebal para construir o altar e não o Monte Gerizim. Por que construir o altar sobre o Monte das Maldições e não sobre o Monte das Bênçãos? É interessante, eu acho que em certo sentido, né, o altar se relaciona também com a maldição, né, do pecado, né, porque não há expiação de pecado sem derramamento de sangue, né. Então, num outro monte, muitos séculos depois, Cristo morreu, né, e se fez maldição em nosso lugar, né. Então, é possível que haja alguma conexão, né, nesse sentido, né, Cristo como o verdadeiro Cordeiro Pascal que morre em nosso lugar como o maldito de Deus, né? A maldição, como a gente falou, é a morte, né? É a morte. Então, a ideia do sacrifício como ele sendo o sacrifício substitutivo, morrendo no lugar do transgressor. Eu acho que vale trazer também, Vinícius, para hoje, para quem está nos assistindo, na prática, o que são esses altares, né? Seria, na prática mesmo, no dia a dia, o nosso culto familiar. Acã, ele esconde no meio da tenda ali o seu objeto, mas se a gente não erguer o altar dentro de casa, a gente vai também entrar numa tragédia espiritual, né? Não tenha dúvida. Nós precisamos renovar os altares da nossa vida, da nossa família. Deus sempre nos dá uma oportunidade de fazer isso e hoje é o dia de recomeçar, então aproveita essa oportunidade, consagra a sua vida, consagra a sua família a Deus, porque bênçãos sem medidas serão derramadas. Nós vamos fazer agora um breve intervalo, o programa Lições da Bíblia volta já já, não saia daí. Estamos de volta agora para o terceiro bloco do programa Lições da Bíblia de hoje. E a nossa palavra de gratidão a você que é anjo da esperança. Muito obrigado por participar dessa corrente do bem, ajudando a levar Jesus Cristo a mais pessoas, a mais famílias e anunciar que Jesus em breve voltará. Se você ainda não é anjo da esperança, manda uma mensagem agora para o número que está aparecendo na sua tela e venha fazer parte dessa grande corrente de pessoas que está interessada em anunciar o Evangelho Eterno por meio da Novo Tempo, que chega cada vez mais a mais lares e se multiplicam os testemunhos de pessoas salvas para o reino de Deus. Bom, estamos aqui na lição de quarta-feira e aqui tem uma parte da nossa audiência, pastor Nilson, que gosta muito que o pastor Vinícius aqui fala que dia nós estamos. Então estamos na quarta-feira, né? Primeira vez nessa temporada que eu falo, acho que eles estão puxando minha orelha lá, né? Então estamos na quarta-feira aqui. E está dizendo aqui, pastor Nilson, escrito em pedras, a renovação da aliança e a lei nas pedras. O que isso tem para nós? Bom, quero trazer primeiro à tona o texto bíblico, né, de Josué 8,32, que diz assim: ali na presença dos israelitas, Josué copiou nas pedras a lei de Moisés, a lei que Moisés havia escrito, né? Copiou nas pedras. A lei antes gravada nas tábuas do coração, agora gravada em pedras. Era um memorial permanente de que a vida de Israel deveria girar em torno da aliança de Deus, do compromisso que Deus havia feito. Se Israel permanecesse fiel, Deus também cumpriria a aliança com eles, e não das conquistas militares. Então, em tempos líquidos, né, em tempos da pós-modernidade, ou pós-cristianismo, né, como alguns lugares já vivem, a palavra escrita de Deus ela é uma âncora que nos sustenta, que nos mantém firmes no alicerce, na rocha, né, que é o Senhor Jesus Cristo. Assim como Israel lia a lei em voz alta, nós precisamos também cultivar práticas comunitárias de leituras da Bíblia, de leitura da palavra, de imersão na palavra de Deus. E eu concluí esse pensamento com a frase do C.S. Lewis. Ele diz que não é a leitura da Bíblia que nos importa apenas como informação, mas como uma invasão de Deus em nossa vida. Ou seja, a leitura da Bíblia nos enche de Deus, nos enche do Espírito do Senhor, né? Eu acho que esse episódio também de Josué escrever uma cópia da lei remonta à experiência de Moisés. É como se ele quisesse dizer, olha, a mesma coisa que estava lá no passado é agora. É a mesma visão, não mudou nada. Nós somos o mesmo povo, temos a mesma lei, a mesma experiência, precisamos continuar com a mesma visão. Isso é uma lição muito importante para nós, porque é cada vez mais desafiador manter os valores da fé que os nossos pais nos entregaram, né? Parece que as pessoas pensam que precisam modificar as coisas, contextualizar excessivamente a mensagem, inclusive, quando na realidade nós temos um princípio só e precisamos manter esse princípio muito vivo diante de nós, né? Se nós formos fiéis como foram nossos antepassados, nós vamos receber as bênçãos que eles receberam. E me parece que Josué está exatamente tentando transmitir isso para o povo. Olha,
Moisés não está mais aqui, mas eu estou aqui com a mesma visão que ele tinha. Né? E aqui a gente percebe basicamente os 3 elementos principais da aliança. Você tem o prólogo histórico aqui, que nesse caso seria a Páscoa, né? Ou seja, relembrando o que Deus tinha feito por Israel, porque a Páscoa tinha um aspecto teatrático, teatral. Cenográfico. Né? Eles, na verdade, imitavam, né, aquilo que aconteceu na noite que eles saíram do Egito, comendo a carne assada, né, com as roupas, ervas amargas. Então, tudo aquilo era para lembrar do que Deus tinha feito por eles naquela ocasião. Logo após, tem a lei, onde nós achamos as estipulações da aliança, né? E em seguida você tem então essa cerimônia, né, que o pastor André mencionou aqui, dos 2 grupos, né, um no Monte Ebal e outro no Monte Gerizim, né? Então todos esses elementos estão aqui. E outra coisa que me chama a atenção nessa parte da cerimônia é essa conexão entre o altar e as pedras e a lei escrita na pedra, né? Quando a gente vai lá para os 10 mandamentos, em Êxodo capítulo 20, nós temos os 10 mandamentos. Logo após os 10 mandamentos, o povo fica com medo, há essa menção, né, do medo do povo. Moisés repete a ideia de que eles não deveriam adorar outros deuses. E então no verso 24 aparece aqui o que eu chamo de 11º mandamento, que é o que nós lemos aqui no Êxodo capítulo 20, verso 24. Façam um altar de terra para mim e sobre ele vocês sacrificarão seus holocaustos, as suas ofertas pacíficas, as suas ovelhas, os seus bois, em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome. Virei até vocês e os abençoarei. Então você tem os 10 mandamentos aqui, mas Deus já, junto com os 10 mandamentos, já estipula, já mostra aqui o caminho da graça. O povo não seria capaz de cumprir aquilo que eles disseram. Tudo que o Senhor falou, faremos. Rapidinho eles acabaram não fazendo tudo que o Senhor falou, né? Então há essa provisão. Então eu acho bem interessante nessa cerimônia essa conexão entre a lei e a graça. As 2 coisas estão aqui muito visíveis nessa renovação da aliança. Muito significativo você trazer Êxodo capítulo 20, aí versos 22 a 26, porque eu estava comparando aqui em Josué e, de fato, a preocupação aqui é fazer exatamente como está escrito lá. Exatamente. Então, de novo, o que Josué está mostrando é assim, olha, a gente já tem a fórmula da bênção, já está escrita. Não vamos inventar a roda, vamos fazer tudo quanto o Senhor ordenou por meio de Moisés. Aqui em Josué capítulo 8, no verso... E o meu óculos está faltando aqui, mas vamos tentar ler aqui, né? Um altar de pedras toscas, não é? E a ordem lá em Êxodo 20 é não fazer com pedras lavradas, porque se colocar instrumento de ferro vai deixar a pedra imprópria para o sacrifício. E aqui ele faz exatamente a mesma coisa. E a ênfase dele é essa no verso 34. Depois leu todas as palavras da lei, não é? A bênção e a maldição. Nenhuma palavra houve de tudo que Moisés ordenara que Josué não lesse para toda a congregação de Israel. A preocupação dele é manter muito vivo o legado de Moisés, porque ele sabe que isso vem de Deus. Essa característica do altar ser lavrado ou não é porque os altares pagãos, que são chamados na Bíblia hebraica de Bamá, que é um lugar alto, que não necessariamente é um lugar alto, é um contrassenso, você pode encontrar em vales, né? Um local de adoração, né? É um local de adoração, né? Ele é traduzido geralmente como lugar alto, mas é um altar para uma divindade pagã. Ele era feito de pedras lavradas. Então, o altar... É um diferencial. Exatamente. Ele deveria ser com pedras toscas, ou seja, sem serem lapidadas, né? Agora, é interessante esse ponto que você mencionou, pastor Vinícius, a continuidade do legado de Moisés para Josué. E aqui eu acho que cabe uma explicação, um ponto importante para os nossos amigos que nos acompanham, que assistem aqui o programa, porque é muito comum, especialmente no meio evangélico, você fazer uma distinção entre dispensações. Falar, isso aqui é da lei e ficou para trás, isso aqui é para os judeus, é da época de Moisés, isso aqui é para a igreja, o período cristão. Então você divide a história da redenção em diversas etapas. No seu modelo clássico, essa teologia, nessa perspectiva teológica chamada de dispensacionalismo, ela dividia a história da salvação em 7 etapas.
Em cada uma delas, Deus se relacionava de uma forma específica com o povo e tinha um caminho para a salvação. Então, na época dos judeus, na dispensação da lei, o povo era salvo, segundo essa crença, de acordo com a lei, obedecendo a lei. Já na O que é muito estranho, né? da graça, ele seria salvo, né, no contexto da igreja, por meio, obviamente, da graça, e a lei não teria nenhum papel. Então, hoje, fala-se mais de 2 ou 3 dispensações. A dispensação da lei, da graça e a milenar. Ponto é que a Bíblia não apresenta dispensações. A Bíblia apresenta alianças. E a aliança é diferente do conceito de dispensação, porque a aliança pressupõe a história. Tem Continuidade, né? uma continuidade. Como já foi destacado várias vezes aqui, geralmente os tratados, e a gente vê isso muito claro em Êxodo capítulo 19 até o capítulo 24, toda essa estrutura da aliança, começando sempre com um prólogo histórico. É importante de onde nós viemos. E Deus tem o seu povo que ele vai conduzindo. Então, há uma aliança no Éden, há uma aliança com Noé, há uma aliança abraâmica, depois uma aliança com o povo de Israel, aliança mosaica, podemos chamar assim, depois a aliança davídica e uma nova aliança. O interessante é que cada aliança, ela amplia o pacto que foi feito anteriormente e não há uma mudança. Deus continua se relacionando com o povo de uma forma pessoal, a salvação continua sendo pela graça e a lei continua sendo objeto não de devoção, mas de comunhão, de obediência. O povo precisa continuar comprometido com a lei. De modo que na nova aliança, qual é o conteúdo dela? É o conteúdo da antiga aliança, que agora, por meio do sacrifício de Jesus, é possível que o Espírito de Deus grave a lei no nosso coração. Se antes ela foi gravada em tábuas de pedra, agora a lei é gravada no nosso coração, de modo que nós somos habilitados pela presença do Espírito, porque Jesus foi para o Pai e ele enviou um outro Consolador, e é esse Consolador, atribuindo os méritos de Cristo à nossa vida, que nós conseguimos então a virtude, conseguimos a força necessária, imbuídos desse Espírito de Deus, para poder obedecer a lei. Ou seja, não mudou, a lei continua a mesma. O que mudou foi o formato de tábuas de pedra para o nosso coração. Ainda nesse contexto de aliança, né, trazendo para os dias de hoje, a ceia é essa oportunidade, a Santa Ceia, né, a ceia do Senhor que a gente faz na igreja, de renovação da aliança, tanto individual como também corporativa, ali, como igreja, como comunidade, né? Então é importante trazer isso à tona também. Isso que a gente está conversando aqui é confirmado no texto que a gente leu de Êxodo 20, né? É depois do altar e do sacrifício que Deus diz: então eu virei até vocês e os abençoarei. Então, não é a lei, não é a guarda-lei, mas é a graça manifestada através do sacrifício. Tem um conceito teológico que foi amplamente difundido aí no contexto dos estudos paulinos, né, que é chamado de a nova perspectiva de Paulo. Dentro dessa nova perspectiva de Paulo, há um conceito teológico chamado de nomismo da aliança, ou seja, a centralidade, o que faz com que seja, digamos assim, central, né? Que a ideia básica desse conceito é que a entrada no pacto, ela se dá pela fé, pela graça, e a obediência à lei é a resposta esperada para manter-se dentro dessa aliança, desse concerto, né? Eu não quero entrar no mérito aqui da nova perspectiva de Paulo, para falar que o foco dessa teologia é nos escritos judaicos do período do Segundo Templo, se eles têm essa perspectiva ou não. Mas o que a gente pode dizer com certeza é que a perspectiva da graça como uma porta para entrar na aliança é bíblica. No Antigo Testamento é assim. Claro. Nunca foi a salvação por meio da lei. Deus não tem métodos diferentes de salvação. Exatamente. A salvação sempre veio pela graça de Deus e é recebida mediante a fé para que nós vivamos uma vida de santidade. Isso sempre foi assim e nunca vai mudar. Foi porque eu te libertei do Egito e da escravidão que agora eu digo: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens, escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia do sábado e assim por diante. Ou seja, um povo escravo não tinha liberdade para guardar a lei. Primeiro Deus os liberta pela graça e depois vem os imperativos da lei para a obediência, né? Ou seja, eles se mantêm na comunidade pactual guardando a lei. Mas mesmo essa guarda é fruto já da graça preveniente de Deus que atua no nosso coração para nos ajudar a guardar a lei.
A graça começa nos transformando quando nós somos perdoados e ela continua nos transformando à medida que nossa vida é santificada por meio da obediência das estipulações. E é bom lembrar que a própria obediência que mantém o crente no pacto, ela também é pela fé. Nós não obedecemos porque nós somos fortes e não há mérito na nossa obediência. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E o mesmo apóstolo Paulo que escreveu isso, ele fez equivaler a fé à prática de obras, que é a obediência. Portanto, quando você realmente tem fé, é quando você pratica aquilo que a Bíblia diz que você tem que fazer. E você não faz isso por sua própria força, você faz isso porque Deus disse que você vai fazer. Então eu gosto de um pensamento de Ellen White que diz que os 10 mandamentos são 10 promessas. Ou seja, aquilo que Deus pede lá no Decálogo não é uma imposição dele para nós esperando que a gente tenha força para obedecer. É aquilo que ele vai nos dar poder para fazer com base naquilo que ele diz. Deus está falando coisas grandiosas para você. Deus tem sonhos grandiosos para a sua vida. E ele pronunciou esses sonhos e revelou esses sonhos na palavra dele. Você só precisa ouvir o que Deus está dizendo. Deus está dizendo que você vai ser santo. Deus está dizendo que você vai ser puro. Deus está dizendo que você vai ser salvo. Deus está dizendo que você está perdoado. O que você precisa fazer? Apenas crer nisso. E uma crença tão viva, tão poderosa, que isso vai mudar a sua vida. Vai tornar você um justo pela fé, porque você creu na palavra de Deus. Então, hoje é o momento de você renovar a aliança com Deus para dizer quem é o seu Senhor. Essa oferta maravilhosa está na Bíblia. Se está na Bíblia, é bom para você. Eu te espero na próxima semana. Que Deus te abençoe muito. Um forte abraço e até lá.